sociais. Já a seguir, trio de ataque com o Hugo Gilberto. Boa noite, Hugo. Muito boa noite. E na semana em que o Sporting foi campeão nacional de futebol e campeão europeu de hóquei em patins. Patrocinado por betano.pt. Olá, viva, boa noite. Está na hora do seu clássico de domingo. O trio de ataque na RTP3, RTP África e RTP Internacional com João Goberna, Marta Massada, Nuno Gonçalves e Blessing Lumoeno. Na semana em que o Sporting foi campeão nacional, a semana em que também perdeu a invencibilidade, perdeu na Luz 4-3, esteve a perder por 3-0. Ruben Amorim acredita que a derrota não mancha a época do Sporting. Jorge Jesus fala numa espécie de campeão da segunda volta, o Benfica. Somos a única equipa que conseguimos derrotar o Sporting. Isso para nós o que conta é que ganhámos um derby, não é? Ganhámos ao rival, não porque fôssemos a única equipa, porque ganhámos ao Sporting e pronto, e foi 3 pontos que não contabiliza para a classificação do Sporting, contabiliza para a classificação do Benfica. E faltando um jogo, neste momento o Benfica é a equipa com mais pontos que fez na segunda volta, é a equipa do Benfica. Dei-lhe os parabéns, não quis lhe dar os parabéns pelo telefone, achava que ele não merecia que eu lhe desse os parabéns pelo telefone, quis-lhe dar pessoalmente, esperei pelo jogo. Antes de começar o jogo, encontrei-me com ele, fiz para me encontrar com ele no túnel e dei-lhe logo os parabéns. E depois dei-lhe novamente no fim do jogo, mas não fiz gesto nenhum de 3, não. Deu os parabéns pessoalmente e disse isso, que estava à espera para me dar os parabéns pessoalmente. Eu desejei boa sorte para a taça e foi basicamente isso. Eu acho que não é uma mancha, obviamente nós queríamos chegar ao fim do campeonato invictos, os adeptos querem muito, nós também queremos muito, os jogadores queriam muito, agora temos que preparar o futuro e foi uma opção minha, que eu sinceramente não ligo tanto a recordes. É bom, se eu entendesse que o recorde era mais importante que o futuro, ou preparar já, eu faria se calhar a equipa de outra maneira. Amorim já pensa no futuro, o presente é de comemoração, já lá vamos a essa comemoração exagerada nas ruas de Lisboa, para muitos o maior exemplo de desobediência civil em tempo de pandemia. Antes disso, a festa do título, a festa do Sporting. Nuno Gonçalves, ontem não foi propriamente um dia de festa, mas não deixa de ser um momento de consagração, apesar da derrota, a entrar na Luz 19 anos depois, com um campeão escrito nas costas. Sim, muito boa noite a todos, boa noite aos meus colegas, boa noite lá para casa. Sim, ontem acho que foi um dia de uma valente homenagem ao futebol, porque primeiro não é todos os dias enquanto sportinguista que se entra no Estádio da Luz dias depois de ter sido campeão nacional, ainda que eu acho que deveria haver uma celebração diferente, uma guarda de honra acho que poderia ser interessante, mas depois a seu tempo também podemos falar. O jogo foi um jogo... não, eu acho porque imitar o exemplo inglês, não, para romper com uma tradição de não haver e passar a haver. Porque eu acho que a Guarda de Honra é sobretudo uma homenagem à meritocracia, à homenagem ao desportivismo, e isso parece-me a mim que numa altura em que cada vez mais se contraria o futebol negócio, o futebol empresa, são estes pequenos gestos que aproximam eventualmente até os jogadores de si mesmos. Ou seja, eu acho que da mesma forma que enquanto adepto não me importaria nada de receber com aplauso um campeão, também acho que não seria, e acho que as tradições, quando são más, devem ser mudadas. Eu lembro que nos anos 80 era tradição não se usar cinto de segurança, só se usava o cinto de segurança para fingir quando vinha a polícia, portanto, e essa foi uma tradição que se mudou, felizmente, para bem de todos. A tradição de se fumar nos aviões, a tradição de se fumar nos cafés, quando se dizia Espanha e Portugal vão abolir fumar-se nos cafés. Não, isso não é a nossa tradição, isso é para os clubes, para os países nórdicos. As touradas, a seu tempo vai obviamente também acabar por acabar. Portanto, eu acho que neste caso era um sinal de desportivismo. E perdeu-se uma boa maneira de, porque, atenção, com todo o respeito para clubes mais pequenos, o Moreirense, o Passos Ferreira, fazer uma guarda de honra ao Benfica, ao Sporting, ao Porto, pronto, é uma discussão, mas se calhar não se tem muito. Agora, neste caso, acho que se devia começar por os exemplos maiores, e acho que isso poderia ser uma maneira diferente de começar aquele que foi ontem para mim uma grande jornada de futebol.
Falando Mas do achas jogo... que haveria 7 golos se o campeonato não tivesse decidido? Não, acho que não. Acho que não, sinceramente acho que não. Acho que as equipas jogaram despreocupadas. Eu ontem não vi... O Benfica tinha pouca fé na Liga dos Campeões. Eu vou ser muito sincero contigo. E o Sporting já estava campeão, não é? Eu houve ali uma certa altura que, para bem das pessoas que gostam de futebol, eu vi 22 miúdos a jogar a bola num campo, ao fim de semana com amigos. E isso foi notável. A maneira como... eu acho que estive a ler, não havia tantos golos desde o 6-3 em 93-94. Mas esse foi a sério. Esse foi a sério, e bem a sério. E ontem realmente foi um derby à sério, ou seja, os jogadores a equipa do Sporting entrou ainda, acho eu, ressacada de terça-feira. Acho que também para uma equipa que é jovem e que tem problemas também de crescimento, mudar Fedal, Porro, Palhinha e João Mário torna obviamente o Sporting uma equipa bastante mais fraca, e obviamente quando temos à frente uma equipa muito astuta, com jogadores de alto gabarito, como o caso do Pizzi, ontem o Ruben Amorim frisou bem isso, quando percebeu que havia um grande espaço entre a defesa e o meio campo, aproveitou o corredor central e muito bem, portanto pagámos erros caros. O Sporting sofre ontem pela primeira vez o primeiro golo de canto, por exemplo, e depois, pronto, a partir do momento em que reagiu... Mas é um Sporting a pensar no futuro ou foi um Sporting que ainda estava a festejar? Não, atenção, eu acho que eu, ao contrário do que Jorge Jesus disse no final do jogo, que acha que aqueles apuros por onde passaram foi causa de um jogador não ter dito, não se ter queixado que lhe doía a virilha, ou então dizer que o Gabriel, quando tinha amarelo, começou a jogar a medo, portanto aquela ideia de a culpa é sempre de outros. O Ruben Amorim fez bem ontem assumir a culpa de realmente se calhar mexeu demasiado. O treinador não os ajudou na primeira parte. Quando ele diz isto, está a dizer falhei no 11 inicial. Falhei no 11 inicial, tal e qual como disse. Quando o Sporting é eliminado pelo Marítimo na Taça Portugal, também diz o mesmo. Se calhar rodei demasiado a equipa. Portanto, e foi um jogo semelhante a este, ou seja, onde o Sporting eu não considero que o jogo tivesse sido assim tão... realmente há aqueles 30 minutos iniciais que o Sporting é apanhado completamente do avesso, mas depois assim, a partir do momento em que entramos na primeira parte com a equipa já mais organizada, aquele penalti, acho que o 4-1 é o que eventualmente poderia desmanchar a equipa, mas não desmanchou, motivou mais ainda. E foi uma segunda parte, acho eu, muito bem conseguida por parte do Sporting. Obviamente que depois poderia ter sido mais aproveitada pelo Benfica. Taticamente eu acho que a entrada de Rafa é tarde, a entrada de Darwin também é tardia, portanto houve ali uma série de nuances que podiam ter mudado os acontecimentos, mas também o Sporting manda uma bola ao poste. Há ali, na minha ótica, mas também não era isso que ia mudar o jogo, o segundo amarelo do defesa central do Benfica, quando faz o penalti sobre o pote aos 76 minutos, poderia condicionar muito o jogo, ainda que depois aos 88 se possa também dizer que foi perdoado um segundo amarelo a Nuno Mendes. Portanto, o jogo foi um bom jogo, foi uma boa maneira do Sporting celebrar aquilo que já há muito tempo andava a correr atrás, que é um campeonato nacional, e não tenho absolutamente nada a apontar a este Sporting. Porquê? Porque apesar de estar a perder 3-0, apesar de tudo, a equipa não tirou a garra, não tirou o pé, e isso foi mais uma vez uma prova de humildade. João, aqui, boa noite, em relação a Jorge Jesus, duas frases que me parecem mais ou menos contraditórias, e tu dirás que se calhar há mais, que é a questão do Benfica campeão da segunda volta. Somos a equipa que fez mais pontos, diz Jorge Jesus. Eu estive a fazer as contas, são 39 para o Benfica, 38 para o Porto, 37 para o Sporting, até o momento. Na próxima jornada pode ainda haver alterações nisto, mas depois diz, ainda somos uma equipa que não sabe gerir resultados. Portanto, a melhor equipa da segunda volta é ao mesmo tempo uma equipa que não sabe gerir resultados. Pois, boa noite a todos, em especial para quem está em casa. Várias considerações, começando por aquilo que tu me perguntas. Se dúvidas houvesse naquilo que é a abordagem de um treinador ao trabalho com o seu coletivo, eu ontem fiquei muitíssimo elucidado das diferenças, e não estou a fazer juízo de valor, estou só a analisar aquilo que os próprios disseram, das diferenças metodológicas entre Ruben Amorim e Jorge Jesus.
Ruben Amorim, como o Nuno já salientou, diz, provavelmente foi, não por estas palavras, mas provavelmente foi o treinador que foi longe demais, queria só corrigir o Nuno, é que Pedro Porro não jogou por lesão, Fedal não jogou porque estava castigado, portanto, na verdade, sim, mas ainda por mais iniciativa, ainda mais sim, mas por iniciativa do treinador, só houve duas mexidas. E atenção, em jogos anteriores, Mateus Nunes e Daniel Bragança tinham dado muito boa conta de si, portanto, provavelmente a margem de risco que Ruben Amorim assume na cabeça do treinador talvez não fosse tão grande. Mas sublinho talvez o treinador tenha ido longe demais, talvez o treinador não os tenha ajudado na primeira parte. Do lado de Jorge Jesus, a juntar às declarações que tu já citaste sobre o saber gerir ou não gerir, há uma coisa que me aflige, que é o não... Há jogadores no Benfica que não sabem gerir. Eu não sei qual... É que já passou um ano quase desde que o treinador lá está. Não é só isso. É que se tu olhares para as duas equipas, e se quiseres falar em... Não posso falar em verdura, porque verdura é obviamente do lado do Sporting por inerência. Mas se quiseres falar em inexperiência, se quiseres falar em estar agora a chegar aos grandes palcos, e não é quando se chega aos grandes palcos que se sabe logo como é que se gera um encontro de futebol com bola. Agora, ontem na equipa do Benfica, o Diogo Gonçalves é relativamente novo. Agora, o Lucas Veríssimo vai ser internacional brasileiro e já era considerado um dos melhores centrais do Brasil. O Vertonghen não é propriamente um rapaz que esteja a começar agora, o Otamendi também não. O Grimaldo só de Benfica leva 6 anos, o Pizzi tem a experiência que tem, o Weigl é internacional alemão, e vamos mais para a frente, Seferovic é internacional suíço, também, no melhor dos sentidos, calejado, embora isto seja uma palavra um bocadinho perigosa esta semana, graças a Manuel Machado. Quem é que jogou mais? Ajuda-me. Pelo Benfica, Everton é internacional brasileiro. Val Schmidt só jogou no fim. Sim. Agora, não há de facto ali aquilo a que se possa chamar... Tarap também jogou? Sim, Tarap também não é propriamente um noviço, não é um mancebo que tenha vindo agora. E se ao fim de 50... Julgo que o Benfica fez ontem o 51º jogo da época. Se ao fim de 51 jogos a equipa ainda não aprendeu a controlar jogos com bola... A culpa não é do João Goberno. Minha não é seguramente, e não tenho a certeza que seja culpa dos jogadores, porque mesmo com a pandemia pelo meio, há muitas semanas de treinos, há muitas horas para se explicar como é que se gera um jogo de futebol com bola. Mas deixa-me dizer que, sobretudo tendo em conta o desfecho final, ainda bem que não houve essa gestão ontem, porque eu sei que isto vai desagradar aos catedráticos da tática e vai desagradar às pessoas que veem no futebol uma geometria cheia de regras, quadros, não sei o quê. Ontem o jogo, além do meio, foi muito divertido, foi muito bom do ponto de vista de ver virtuosismo individual. Isso é uma coisa que desagrada os jogos divertidos a quem vê o jogo por regras quadro. Quer dizer, eu percebo que acima de tudo esteja a eficácia e obviamente o campeonato não pode ser todo jogado com jogos um bocado anárquicos como foi o de ontem a partir de certa altura. Agora, para quem estava em casa, eu diria exatamente a mesma coisa se fosse um jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting, ou se fosse entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto. Deixa-me só sublinhar outra coisa. Evidentemente que o jogo teve momentos quentes, e de algum despique até pessoal entre os jogadores. Vi ali até o paz de alma do Seferovic andou pegado com o pote. Não sei se é uma questão de melhores marcadores. 2 pás de almas. Pronto. O Pedro Gonçalves, para a semana a coisa vai decidir-se, não é? Exatamente. Agora, soube muito bem no fim daquele jogo chegar ao fim e ver os treinadores das duas equipas a abraçarem-se, os jogadores das duas equipas a confraternizar. E não era uma questão de nacionalidades, toda a gente põe a fotografia do Coates e do Darwin porque são os dois uruguaios, mas havia ali gente, aquilo era uma Liga das Nações. E deixa-me dizer que relativamente à guarda de honra, eu subscrevo na íntegra o que disse o Nuno, neste sentido:
Eu quero falar com a Marta sobre eu sei. Tu falaste aí no copiar uma tradição que não é nossa. Os bons exemplos são para serem copiados. E ontem havia todas as condições. O Sporting já era campeão, o Benfica já sabia que ia ficar em terceiro, porque o Futebol Clube do Porto não ia abrir mão. E mais do que isso, o A questão é que a guarda de honra parece-me ir longe demais. Bastava, se calhar, haver educação, civismo e uma boa dose de fair play, e se calhar isso até já chegava e não precisávamos de ir até à guarda de honra, que ainda há tantas escadas. A escadaria ainda é tão comprida até chegarmos à guarda de honra. Eu sei que tu queres fazer os festejos e já lá iremos. Agora, ontem, além da classificação estar definida e de ser um jogo, no fundo, para as pessoas se divertirem, até os que andaram lá dentro, há uma condição que eu não sei se vai repetir com essa facilidade toda. O treinador do Benfica é adepto do Sporting e o treinador do Sporting é adepto do Benfica. Sim, o exemplo tem que vir de cima. Por isso é que o jogo foi divertido. Marta, já vou ao Blessing Lumbueno para perceber se a tática é inimiga da diversão. A Blessing, antes disso, Marta Massada, portista, também desportista. Quando perdeste, tinhas vontade de fazer guarda de honra, fizeste guarda de honra. Achas que devia haver guarda de honra no futebol português, mesmo quando a seguir a um Benfica campeão, o jogo é, por exemplo, no Dragão, e o Porto deveria fazer? Para falar dos dois clubes que têm maiores tensões acumuladas nas últimas décadas. Ora, muito boa noite a todos, boa noite, Hugo. A verdade é que não me choca que não haja guarda de honra. E vocês já viram que eu sou uma defensora convicta dos valores do desporto e do olimpismo, mas de facto... E de Pierre de Coubertin? Exato. Mas de facto não me choca. Acho que a guarda de honra, ou a possível guarda de honra que o Benfica faria ao Sporting, poderia afagar mais o nosso ego como adepto do propriamente aos jogadores do Sporting em questão. Obviamente que seria bonito, mas honestamente não acho chocante, porque a verdade é que no desporto estas rivalidades também alimentam um bocadinho do que é o jogo e do que é a nossa vontade de ganhar. E sendo clubes, é um derby, inerentemente rivais, não quer dizer que fazer a guarda de honra fosse algum tipo de humilhação para o Benfica, não considero. Não estou a dizer que não o deveria ter feito, até acho que era bonito tê-lo feito, mas não me choca que não o tenha feito. Chocar também não me choca, nem sequer me surpreende, mas eu sou da guarda de honra, depois ainda falarei. Mas perdemos uma boa oportunidade de não o ter feito, acho eu, é só isso. Começar a dar o exemplo por cima. Sim, agora, as tradições, ok, há outras mais importantes a serem vividas no campo e antes de falar fora do campo, porque o Nuno diz que foi um jogo muito bonito, 22 minutos a jogar a bola, mas houve ali picardias a sério. Eu vi mais do que uma vez jogadores pegados. Não estou a dizer... Os miúdos quando jogam no café, no jardim também se picam. E repara, não estou a dizer mal, porque faz parte do jogo. Eu não estava a dizer que eu estava a dançar balé, estava a jogar futebol. Sim, e não foi um jogo assim tão isento de importância, porque ao fim e ao cabo o Benfica podia chegar ao segundo lugar e emendar um bocadinho a mão daquilo que foi... Não era fácil. Sim, pronto. Agora, a verdade é que... o Porto a perder um jogo e empatar outro. Sim. Matematicamente. Enquanto matematicamente for possível. Agora, de facto, foi um jogo que agradou aos dois lados da segunda circular. Achas que agradou aos dois? O Sporting perdeu. Sim, mas o Sporting estava, disse o Nuno bem, na ressaca de... Entrou na luz como campeão, não é? E bem, e já tive a oportunidade de dizer, ainda não parabenizei publicamente, mas já o fiz em privado. Nutro alguma simpatia por este Sporting campeão, tenho bons amigos sportinguistas e acho, para bem do futebol português, que não deva ser sempre os mesmos campeões. O Sporting foi campeão, chega a campeão sem derrotas. Acho que o recorde é uma coisa sem importância. O Sporting é um merecido campeão e chega à luz campeão, pronto, e faz um jogo bonito e sem stress e sem... E hoje foi campeão europeu do Hockey Patins, vale a pena. E também já dei os parabéns ao Hugo, ao Nuno. Hoje não tenho hipótese nenhuma, já por 2 vezes o dei. Agora, de facto, acho que as leituras da realidade que são feitas na conferência de imprensa obedecem a alguns impulsos, sei lá, daquilo que seriam os desejos de Jorge Jesus, porque de facto não consigo ver que ser campeão da segunda volta possa ser algo de bom. Relativamente àquilo que me perguntaste da guarda de honra,
É uma tradição bonita, é de facto, mas também não sei se aos jogadores de Sporting acho que basta ser campeões e entrar na campeã. Eu, pelo menos, se fosse campeã, entrar na Luz e entrar de peito feito, e se não me prestassem a guarda de honra, eu não ia nutrir nada de mal para com os meus colegas, e acho que foi um jogo bonito e o fair play e aquilo que se vive no desporto. Eu digo isso porque nós ainda há uns anos estávamos a falar daqueles tempos em que as luzes se apagaram, houve uma espécie de guarda molhada ao título na Luz, houve de todos os lados e de todos os clubes já palavras absolutamente indelicadas, momentos em que houve falta de civismo, falta de educação. Portanto, se melhorássemos nisso tudo, parece que isso é que é o normal, não é? Não era de isso é que é o normal. Isso é que é o normal. A tradição é essa. Não é? Ou seja, só falta dizermos assim, não, nós aqui... É o côncavo e o convexo. Nós aqui no nosso campeonato... Passamos da falta de civismo para a guarda de honra. Não, nós no nosso campeonato, a tradição é mandar bolas de golfe, é desligar as luzes, é ligar a relva. Não, nós no campeonato assim é que resolvemos os títulos. E está na altura, se calhar, de mudar as coisas. Claro. E eu acho que perdeu-se uma boa oportunidade de ter dois blocos grandes, rivais e de uma grande massa adepta que podiam dar o exemplo por cima. Porque é como eu digo, se fosse imaginemos que era um Porto Boa Vista, fantástico, ótima ideia. Mesmo um Porto Benfica, fantástico. Eu acho que os bons exemplos dão-se de cima. E perdeu-se uma boa oportunidade de o futebol português dar um passo diferente do que tem sido ultimamente. Porque para mim é normal, é desligar luzes, é mandar bolas, é ligar a relva, é ligar a rega. Isso para mim é que é normal. Mas eu concordo contigo quando dizes que de facto que uma coisa não justifica a outra. É óbvio que ligar a rega e desligar a luz e não sei o que não faz sentido absolutamente nenhum, mas por contraponto não é obrigatório. Se falamos de uma tradição, não falamos de uma obrigatoriedade. Sim, é um gesto bonito. Agora, falando assim concretamente daquilo que se vive na realidade do desporto, em que há rivais a sério, eu acho muito pouco provável que em qualquer desporto consigamos que dois grandes rivais, um faça a guarda de honra ao outro, como tradição. Agora, se é bonito, se não é bonito, sim, mas... Vocês têm que ir ao blessing que ele está à nossa espera. Pois tens, mas vocês desculpem, mas quer dizer, eu percebo o ponto de vista de catalisador do Hugo, e ele lembrou-se dos maus exemplos. Eu vi esta semana imagens da RTP, portanto é um canal que merece... Humberto Coelho e Manuel Fernandes, na passagem de testemunho de um título de um lado para o outro, e o discurso que eles fazem, um e o outro, relativamente a desportivismo e a fair play. Na altura ainda não se dizia fair play, porque ainda não tínhamos começado a aprender inglês. É absolutamente extraordinário. Sim. E isso é que devia ser o princípio de uma tradição. Blessing Lemoeno para a análise a este Benfica 4, Sporting 3, e há pouco discutia-se até que ponto um jogo puramente tático pode divertir menos. O jogo de ontem já não havia nada a ganhar para o Sporting, o Benfica também já tinha praticamente a época perdida ao nível do campeonato. Foi um jogo divertido por causa dessa menor exigência tática, ou um jogo altamente exigente a nível tático também pode ser a diversão do adepto? Blessing, boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite também aos meus colegas de painel, obviamente a quem nos ouve. Eu vou colocar aqui um contraponto ao que o João Goberno disse. Não acho que o facto do jogo ter tido muitos golos signifique necessariamente que tenha sido pouco rico do ponto de vista tático, e que um jogo rico do ponto de vista tático que não possa ser também ele divertido. Aliás, eu acho que o Benfica alterou, a alteração de Rafa para Pizzi é uma alteração tática, e é essa que, a meu ver, desequilibra completamente o jogo, como o Ruben Amorim, aliás, leu muito bem na conferência de imprensa, porque Pizzi colocou superioridade sobre os dois médios do Sporting, movimentando-se muito por zonas centrais, mais até do que por zonas laterais. E esteve aí, do ponto de vista tático, no meu entender, a chave do jogo. Depois, acho também que o Sporting, como o Nuno disse, entrou de ressaca, eu diria, em lua de mel, ainda relativamente ao título, porque se notou, até ao 3-0 pelo menos, uma equipa muito menos agressiva do que é normal. O Benfica ficou com quase todas as primeiras bolas, ficou com quase todas as segundas bolas. O Benfica, aliás, fez imensas faltas
perto da área do Sporting e o Sporting não, e portanto notou-se muito essa diferença de agressividade e por aí também se explica um pouco tanta facilidade que o Benfica teve em chegar ao último terço. Isto não retira mérito ao Benfica. Se o Sporting estava naquela disposição e o Benfica conseguiu fazê-lo ainda por cima com algumas jogadas coletivas muito bem trabalhadas, parece-me que há mérito da equipa de Jorge Jesus. Vamos olhar agora os festejos que pontuaram esta semana, a semana da festa do Sporting. 19 anos depois, Sporting campeão nacional, milhares e milhares de adeptos nas ruas de Lisboa, particularmente entre o estádio de Alvalade e o Marquês de Pombal. É verdade que as coisas começaram às 2, 3 da tarde. Nessa altura ainda havia apenas centenas de adeptos. As coisas duraram até às 5, 6 da manhã. Para muitos este foi o maior momento de desobediência civil no país em tempo de pandemia. Uma pandemia que começou no começo de março de 2020, que ainda dura em Portugal e no mundo. Vamos aqui recordar os dois momentos de festa, a do Sporting esta semana e a do Porto há pouco menos de um ano. Os dois últimos campeões festejaram em tempos de pandemia. O Sporting em 2021, o Futebol Clube do Porto em 2020. As celebrações levaram os adeptos aos habituais lugares de festa em Lisboa e no Porto, mas em números bem diferentes. Esta época, a comemoração do título do Sporting começou bem cedo em Alvalade. A partir das 2 da tarde, os adeptos leoninos começaram a concentrar-se junto a um ecrã gigante, onde o jogo seria transmitido. A polícia não delimitou a zona e perto da hora da partida eram milhares e milhares as pessoas junto ao estádio. Perto do intervalo, a polícia acabou por utilizar balas de borracha e por carregar sobre os adeptos que atiravam contra as autoridades garrafas e tochas. No Dragão, há quase um ano, foi formado um perímetro de segurança e os adeptos acabaram por não conseguir chegar perto do estádio. Há centenas de adeptos no limite criado pela polícia, não podem passar esta barreira, também não podem subir em direção ao estádio. Em 2020, o Futebol Clube do Porto recebeu o troféu no Dragão e os festejos dos azuis e brancos tiveram como palco o relvado do estádio. Perto do Dragão, os adeptos foram impedidos de avançar pela polícia e ainda se registou uma ligeira tensão. Foram atirando aqui alguns very lights para a polícia. Nós estamos a poucos metros do local e aqui é tirado mais um. A festa foi até aos aliados, mas os jogadores não foram até lá. Os adeptos do Futebol Clube do Porto celebraram no local habitual. Por volta das 3 da manhã, a polícia dispersou quem queria prolongar a festa. Esta época, o Sporting também recebeu o troféu no estádio, mas a festa seguiu cidade fora. Milhares de pessoas encheram as ruas de Lisboa. Os Leões celebraram num autocarro panorâmico e até ao Marquês de Pombal seguiram por ruas apinhadas de adeptos. No Marquês, onde já se tinham registado incidentes, um mar verde e branco esperava os Leões. Milhares e milhares de pessoas, às 4 da manhã, saudavam os jogadores do Sporting. No meio da euforia, as barreiras que delimitavam o espaço dos adeptos foram derrubadas. A polícia voltou a carregar e a usar balas de borracha por entre uma chuva de garrafas e tochas. 2021 e 2020. 2 anos em que as festas do título foram marcadas pela pandemia. Marcadas pela pandemia, bem diferentes. Nuno Gonçalves, é verdade que uma coisa é festejar de 19 em 19 anos, mesmo assim as festas foram radicalmente diferentes. Não haveria, estou seguramente a pecar por excesso, 10% de adeptos do Porto na festa do ano passado. Sim, é um facto. Eu se mandasse, se tivesse uma pasta em que tivesse que organizar ou que tivesse que pelo menos balizar os festejos, não estamos todos de acordo que se alguém tivesse a pasta cometeu um tremendo erro. Agora, eu acho que todos nós esperaríamos que isto acontecesse, ou seja... Mas porquê? Porque é um clube que não ganha há 19 anos, porque é um clube que... estamos a sair neste momento de uma... Saímos há 2 semanas de um confinamento, as pessoas... mas há 3 meses morriam 250 pessoas por dia. Mas, Hugo, eu não tenho... Eu não acho que
isto seja um problema de ter sido do Sporting, ou um problema de ter sido do Benfica, ou um problema de ter sido do Porto. Sim, a diferença entre um ano e o outro é abismal. Sim, há toda uma evolução, e felizmente, da pandemia, que hoje em dia nos permite dizer que daqui a 2-3 meses... Sim, mas há um ano havia menos internados em UCI, havia menos casos por dia, havia menos casos ativos no país e o país não estava em calamidade. Que fique claro, eu não gosto destas imagens, acho que ninguém gosta. Os próprias pessoas que lá estão no meio também, quando chegam a casa, ficam assim, meu Deus, o que é que eu fui fazer? Agora, do ponto de vista do Sporting, eu acho que eventualmente a única coisa que poderia ser evitável era a saída do autocarro. Mas alguém... O ecrã gigante. Não, a saída do autocarro do Sporting. Não, e o ecrã gigante? O ecrã gigante não foi o Sporting que organizou, foi a Juveléu, autorizada pela Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, aí, se alguém... A Juveléu é uma claque de... Uma claque do Sporting. Sim. Não sei, só para... Era só para esclarecer. Não, mas foi autorizado. Ou vocês acham que se no ano passado os Super Dragões fossem autorizados a pôr um autocarro em frente ao Estádio das Antas, não punham? Iam pensar na saúde pública. Se os Diabos Vermelhos autorizassem a pôr um autocarro em frente ao Estado da Luz, não punham. Iam pensar na saúde pública. É isso que vocês me estão a querer dizer? Não. Pensei. Isto não é coisa do Sporting. Isto é um movimento de massas que é criticável, mas que nós todos também temos que dizer que isto aconteceu porque alguém permitiu que acontecesse. E há uma fadiga pandémica, é verdade que uma coisa é agora, a pandemia ao fim de 3 meses e ao fim de 1 ano e 3 meses. Mas há aqui um ponto, e a pergunta não é só para ti, é para todos. Isto aconteceu às 8 da noite. Às 8 da noite, particularmente, começou a acontecer às 4 da tarde. Às 4 da tarde já era mau. A partir das 7, 8 da noite, percebemos que há 20 mil pessoas em Alvalade. Sim. E sabemos que dessas 20 mil, talvez 500 estejam disponíveis para provocar desacatos. 19 mil estão ali apenas só para vibrar com o título do Sporting. Mas se não fossem adeptos de futebol, se fossem coletes amarelos, anarquistas, ou pessoas a querer ver um concerto dos Gift, como é que o país ou pessoas a querer ver um concerto dos Gift, eu sofro na pele disso. Eu, em vez de ter metade das pessoas a ver num campo pequeno, tive que só vender 1/3 dos bilhetes. Portanto, eu sei bem o que é isso. Não houve ninguém, se calhar dos que estamos aqui todos sentados, que mais se prejudicou pela pandemia que a música. Portanto, eu sei o que é sofrer na pele as causas da pandemia. Agora, também sei que há muita gente que o trabalho de casa tem que ser feito. Isto ia acontecer, era lógico que isto sabíamos, que isto ia acontecer. E quem agora disser, nunca pensei que fosse travar os acessos ao Alvalade não vai acontecer. Basta um cordão policial a 500 metros do estádio. Mas isso são as autoridades que têm que fazer. Eu acho que estas coisas, houve aqui uma tremenda falta de planificação disto. Eu vi no dia 6 de maio, eu vi o Sr. Ministro dos Desportos dizer, está a ser tudo, Secretário de Estado, perdão, uma comissão da polícia com o Sporting a organizar tudo. E depois eram 10h03 da noite, eu vi em direto nisso, faltavam 2 minutos para acabar o jogo, e vejo alguém da polícia a dizer assim, está a ser estudado a saída ou não, parece que é um dossiê que está a ser estudado, mas o jogo acaba daqui a 10 minutos, estão 20 mil pessoas atrás, está a ser estudado de quê? Está a ser falhado. Foi uma falha redonda de quem organiza estas coisas. Marta, quando viste a festa do Sporting, sentiste-te discriminada enquanto portista? Não me senti discriminada porque tenho que fazer uma declaração de interesses, que eu tive na Avenida dos Aliados ano passado. Estive de carro, joelho aberto, com os meus filhos, demos a volta e voltámos para casa. Portanto, tenho que fazer essa declaração que fomos no nosso carro, tentando respeitar ao máximo o que era a possibilidade do festejo possível. Agora, eu entendo isso, eu percebo o que o Nuno está a dizer, porque eu acho que comparar as duas festas, apesar de estarmos a falar do mesmo título, campeão nacional, comparar as duas festas é capaz de ser redutor, porque de facto o valor deste título para o Sporting provavelmente é maior. Porque é a ânsia dos 19 anos, do jejum, pronto, e de facto eu considero que a festa era inevitável. Mas depois dizer que era impossível conter a chusma é redutor e não pode ser feito. Porque nós na medicina de urgência temos uma questão que é o damage control, que é, as coisas estão a correr mal, mas nós vamos controlar o que podemos controlar. E de facto eu também acho que tu não deves
aceitar que se culpem os adeptos por causa disto, porque depois vamos perguntar, Dr. Varandas não fui eu, não tenho culpa nenhuma, Graça Freitas eu nem sequer sabia, Magina da Silva eu mandei e-mails e não sei o quê, o Medina eu não li e-mail nenhum, o Cabrita, o saco de pancada do país neste momento, também não tem culpa nenhuma, o Secretário de Estado do Desporto sabia, mas não sabia, afinal não sei o quê, a Juvel portanto ninguém tem culpa. De quem é a culpa? Minha não será, com certeza. Agora, e nem interessa de saber de quem é que é a culpa. O que interessa é que isto aconteceu. E aconteceu numa tremenda falta de respeito. E aí senti-me, não discriminada, mas ofendida, por todos os que sofrem pela pandemia. Se eu considero, do ponto de vista da saúde pública, que isto pode resultar num aumento brutal dos casos, ninguém pode responder neste momento. Não sabemos. Acho que pode acontecer uma de duas coisas. Ou há de facto um aumento dos casos, e há uma consequência direta disto, ou se não houver, as pessoas pensam, afinal não é preciso ter cuidado absolutamente nenhum. Claro. Portanto, qualquer dos pontos é mau. Esse pode ser o ponto pior. Qualquer dos pontos é mau. Agora, a questão é a seguinte. Não pode haver uma desresponsabilização, mas também não me interessa andar aqui à caça do culpado ou sacudir a água do capote. O que me chateia é que se verifique mais uma vez o desnorte de um país que teve tempo, nós andámos a falar nisto, já se sabia, apesar de tu não admitires, nem o Rubén Amorim admitir. Eram os únicos dois. É que se fosse o Benfica ou o Porto a serem campeões, podia ser uma surpresa, não é? Não, mas de facto no caso do Sporting não era uma surpresa. Para além de ser expectável, o próprio Nuno disse que houve responsáveis que disseram que está a ser planeado. Não ficou nada. Agora, o que existe das autoridades é uma falta de humildade e uma visão da política quase como ao futebol, com uma visão cega das cores, em que existe uma falta de humildade e uma falta de elementos competentes de uma equipa que coadjuvem estas decisões e que falem e que conversem, porque houve reuniões. A doutora Graça Freitas disse que esteve em reuniões. Então o que é que eu faria? Ecrãs fora do estádio? Manifestações? Não. Isso vai permitir ajuntamentos. Ou então, se calhar, se vamos permitir ecrãs, vamos separá-los e fazer zonas, zones separadas, não é? Autocarros em desfile, nesta altura, perdão, não. Respeito muito o Sporting, mas não podia haver autocarros a Agora, não venham dizer que é um problema do Sporting. Não. Se fosse qualquer outro clube, nem tu podes permitir, nem o Sporting, nem os adeptos. Lógico, que eu agora, não interessa andar a apontar, interessa que de uma vez por todas, e isto é um exemplo daquilo que se passa no país, que haja competência e humildade para assumir o erro e, mais uma vez, que haja uma tutela. O desporto tem que ter uma tutela, não pode ter um secretário de Estado que depois diz, isto não tem nada a ver com o desporto. Claro. Porquê é que me estão a falar a mim se isto não tem nada a ver com o desporto? O desporto é... Tu defendes que o desporto seja um ministério? Eu acho que o desporto tinha que ser um ministério. Não só porque o desporto não é só desporto. O desporto é atividade física, o desporto é exercício físico. O próprio desporto tem diversos componentes. O futebol contribui para quase 0,3% do PIB. Podia diminuir brutalmente os efeitos financeiros sobre o Sistema Nacional de Saúde. O desporto move tanta coisa que não pode depois haver aqui um senhor, coitado, é lançado aqui aos lobos e depois diz, eu andava a preparar, mas agora eu ouvi-o a dizer, isto não tem nada a ver com o desporto. No final, quando correu mal. Portanto, a única coisa que eu queria era que houvesse competência e humildade e que se deixasse de ler às cores do Sporting, do Porto, do Benfica, do PSD, do PS, do Chega, que houvesse uma linha orientadora e competência, mas a mesma linha orientadora que disse que não havia problema de haver um ecrã à porta do estádio, foi a mesma linha orientadora que fez muito bem permitir 7.500 pessoas no Santuário de Fátima este fim de semana e correu tudo bem. Porquê é que não fazem o mesmo no futebol? Mas a diferença é essa. A diferença é que no 25 de Abril, no 1º de Maio, e particularmente nisso, sendo entidades até diametralmente opostas ideologicamente, a Igreja Católica e o PCP organizam muito bem. Sim. E esse é um bom exemplo de como aconteceram duas coisas muito bem organizadas, o 13 de Maio e o 1º de Maio, para a Igreja e para o PCP. Quando digo o PCP, digo toda a força sindical onde o PCP tem imensa força, e no futebol não. Sim, no futebol não, porque houve alguém que disse que não havia problema de haver um ecrã à porta do estádio. É outra coisa que eu acho. Porque diziam que era inevitável conter a horda. Porque a malta do futebol são os hooligans e eles iam marchar por Lisboa e no dia 20 o Sporting vai ser recebido na Câmara Municipal de Lisboa pelo Presidente da Câmara, não é? Sem público. E disse logo, sem público. Mas já foi depois disto. Mas esperem lá. Então eu sou Presidente da Câmara, ok? E digo assim, malta, isto correu mal. Então temos duas hipóteses. Vamos já cancelar público ou vamos tentar fazer bem. Claro. Não, cancela-se já, que é para não haver confusão. Essa é o que eu estou a dizer.
Comparando o exemplo de Fátima, era dizer, não vai haver 13 de maio, porque não está a precisar organizar isto. Não foi cancelado. Foi cancelado, foi? Não foi, não. Foi cancelado o público. Não foi. O Sporting vai ser recebido na Câmara Municipal. Sim, mas foi cancelado o público. Foi cancelado o público. Desculpa lá. Foi cancelado o público. Tu já vais perceber o que é que eu penso sobre o assunto, que eu ainda não falei. Não, mas vamos a isso. Agora, relativamente a esse ponto, que eu também não quero foi ouvir o Blessing, temos os 11. Foi cancelada a presença de público. É isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. Foi cancelado. Mas é transmitido pelas televisões como, com exceção de um período em que o futebol também não era bem-vindo à Câmara Municipal do Porto, os jogadores do Porto, quando foram campeões, eram recebidos e vão à varanda, estar lá público ou não estar lá público, aquilo está a ser transmitido pelas televisões. E se o Benfica tivesse sido, como eu gostaria que tivesse sido, campeão nacional no ano passado, se calhar também ia à Câmara sem público. Claro. Mas a varanda dos aliados sobre este assunto que marcou a semana também. Sobre este assunto, eu subscrevo praticamente tudo o que disse a Marta, o que não é de todo incompatível com o que disse o Nuno. Há várias coisas que me fazem confusão, deixa-me só fazer-te uma ligeira correção. É que a Igreja Católica e o Partido Comunista ideologicamente não são opostos, porque a Igreja Católica não tem ideologia, tem religião. Fizeste aí o contraponto entre... Sim. Eu percebi, mas é que às vezes a fé, como nós sabemos, e às vezes por boas, outras por más razões, é uma ideologia. Não. A fé é a fé. Ideologia é outra coisa. João, mas podemos continuar a discussão filosoficamente. Eu tenho certeza que está a agradar a todos os nossos. Posso dizer que há um cântico de uma claque de Sporting, és a nossa fé. Força Sporting, não sei se pode... Não. Vamos lá ver uma coisa. Eu também acho tu percebeste a minha oposição pelo ateísmo ou agnosticismo? Percebi perfeitamente. Por oposição à fé perfeitamente. De maio, mas como eu não te quero ver motivo de alguma provocação nas redes sociais, como se sabe, são férteis nessa matéria, só te estava a ajudar, no sentido de dizer a Igreja Católica não tem ideologia e em muitas coisas e em muitas situações até coincide com posições do Partido Comunista Português. Próximas do Partido Comunista. Mais que não seja na redistribuição e na justiça social, e até há uma doutrina social da Igreja, como sabes. Mas vamos ao que interessa, senão... E a Igreja Progressista? Sim, senhor. Salvo erro, na semana que antecedeu o título do Sporting, eu vi o Dr. João Paulo Rebelo, Secretário de Estado do Desporto, dizer que estava a ser preparado um plano exatamente para orientar, para delimitar. Delimitar é um bocado chato porque dá logo aquela sensação de coartar liberdades para a ocasião em que, provavelmente, o Sporting fosse campeão. A única vez que eu vi o Dr. João Paulo Rebelo depois dos festejos foi para dizer que não tinha nada com o assunto. Se não tinha nada com o assunto depois, não percebo porque é que assumiu o protagonismo de dizer que estava a ser preparado um plano. Relativamente ao ecrã gigante, é absolutamente extraordinário que ninguém tenha percebido que o melhor era a solução, por exemplo, que a Marta falou. Fan zones delimitados e repartidos pela cidade. Vários santuários. Se quiseres, exatamente isso. Depois... Quinta da Bela Vista. Depois, vamos lá um bocadinho mais longe. Tanto quanto sei, a Polícia de Segurança Pública, que pelos vistos vai ser a única entidade objeto de um inquérito, foi a única entidade que se manifestou contra a saída do autocarro, sugerindo que não deveria ser feito. E isto, o que eu vou dizer, não tem nada, nem de pessoal, nem de institucional, contra o Dr. Eduardo Cabrita. Mas eu, infelizmente, sou do tempo em que havia uma categoria extraordinária que eram os ministros sem pasta. Aqui, a imagem com que eu fiquei relativamente aos festejos do título do Sporting é que é uma pasta sem ministro. Porque, de repente, a Câmara Municipal pode ou não pode proibir, orientar, organizar. O Ministro da Administração Interna não fala sobre o assunto. O Secretário de Estado do Desporto não tem nada a ver com o assunto. E pronto, e lá está a PSP, como de costume, a levar a bastonada. E vamos ver o que é que diz o inquérito. Deixem-me só fazer uma ressalva que tem a ver com o seguinte. Há mais ou menos um ano, eu nasci em Lisboa e vivo no Norte vai fazer 16 anos. Fui das primeiras pessoas publicamente a insurgir-me contra uma coisa
inacreditável que foi dita numa televisão de âmbito nacional, e não foi a RTP, convém que se diga, quando o índice de mortalidade causado pela pandemia era maior a norte, foi dito numa televisão nacional que isso tinha a ver com o civismo e a educação ou a falta dos mesmos a norte. E eu fui das primeiras pessoas que me insurgi contra essa leitura, aliás, bem acompanhado pelo Presidente da Câmara Municipal do Porto, que também se manifestou bastante nessa altura. Também não posso admitir que, seja quem for, venha confundir aquilo que se passou na noite em que o Sporting foi campeão com problemas da cidade de Lisboa. Isso é pura demagogia. E, como a Marta já sublinhou, como tu próprio sublinhaste, Hugo, é completamente diferente. O Futebol Clube do Porto, que está habituado a ser campeão, pelo menos nos intervalos do tempo em que o Benfica é, e o Sporting, que não ganhava um título e que ainda por cima o ganhou de uma forma categórica e, na minha opinião, justíssima há 19 anos, não se pode pedir que as pessoas de repente não explodam. Quer dizer, no meio da confusão, no meio do turbilhão, no meio daquilo que foi o lamentável dos acontecimentos, eu vi coisas muito bonitas. Eu vi pessoas a dizer não, eu nasci há 18 anos, portanto nunca tinha visto o meu clube ser campeão. E é claro que têm que festejar. Agora, estando nós na situação de pandemia, estando nós em estado de calamidade, alguém tem que assumir a responsabilidade. E eu percebo o ponto de vista da Marta, porque da procura da justiça às vezes parte para o revanchismo gratuito. Mas de facto posso citar o Dr. Jorge Coelho e acho que a culpa não pode morrer solteira. Alguém tem que apurar o que é que falhou, e falhou muita coisa, sejamos honestos. Relativamente aos adeptos do Sporting, não vamos confundir aquilo que é um adepto. Eu acredito que o próprio Nuno Gonçalves, que é das pessoas mais civilizadas que eu conheço, não é? Quando entra na psicologia de massas e coisas, torna-se um verdadeiro hooligan, portanto é incontrolável. Mas não tropo. Não? Blessing Limoeno, o teu olhar para esta festa do Sporting que aconteceu na noite de Lisboa, na passada terça-feira, era evitável ou não? Parece-me que não, tendo em conta tudo aquilo que foi permitido. Eu acho que é verdade que depois de 19 anos sem vencer um campeonato e tendo em conta a dimensão que o Sporting tem, portanto é um clube de muitos adeptos, que seria natural que os adeptos saíssem à rua. No entanto, tendo em conta a situação atual, acho que houve muitas coisas desajustadas ao nível da preparação e também ao nível da responsabilidade de quem deveria supervisionar este tipo de ações e de as organizar. E eu acho, o Nuno disse que ninguém sentiu mais a pandemia aqui do painel do que ele. Eu acho que sim. Relembro ao Nuno que o futebol de formação esteve um ano e 2 meses sem jogar, portanto, e sem treinar, e desse ponto de vista sinto-me um pouco desrespeitado, porque aquilo que aconteceu, é verdade, depois de 19 anos sem títulos, foi se calhar muito mais grave do que ter tido os miúdos a jogar e a treinar durante algum tempo. Não me pronunciei sobre a guarda de honra, Hugo, só para terminar. Sim. Eu já recebi, enquanto treinador de formação, uma equipa que se tinha sagrado campeã na jornada anterior, fizemos-la. Acho que deve fazê-la quem quer, eu sou a favor dela, mas também concordo com a Marta quando diz que não é obrigatório, portanto cada um sente como quiser e age consoante os seus valores e princípios.
Muito bem, está encerrado o tema Sporting. Daqui a pouco vamos recordar algo que não aconteceu há 19 anos, mas aconteceu há 20. O título do Boa Vista campeão. Pelo meio ainda teremos aqui algumas conversas. Acredito agora que não sobre ideologias. Eu e João Galberno continuaremos divididos sobre essa questão, se a fé pode ou não ser uma ideologia. Eu digo que sim, ele diz que não. Mas agora vamos falar de algo menos ideológico, infelizmente, e muito mais preso ao vil metal, mantendo também aqui a terminologia. Luís Filipe Vieira disse esta semana na Assembleia da República que foi presidente do Benfica porque alguns bancos assim o quiseram. Preocupa-te que isto possa ter sido mesmo assim? Preocupa. É engraçado porque não exatamente no sítio onde nós estamos, mas porque o estúdio ainda funcionava do outro lado. Isto para quem está em casa não quer dizer nada, mas o Hugo sabe do que é que eu estou a falar. Eu ouvi o muito ilustre antecessor da Marta neste programa, ouvi o António Oliveira dizer que só tinha sido selecionador nacional por causa da Olive Desportos, e fiquei chocado. Por maioria de razão, quando ouço o Luís Filipe Vieira dizer que foi presidente do Benfica porque a banca queria que se resgatassem dívidas e queria garantias, também fico preocupado. Eu achei sempre que Luís Filipe Vieira era presidente do Benfica porque os benfiquistas quiseram que ele fosse. E, aparentemente, a coisa não é incompatível. Parece que de alguma maneira, a vontade dos benfiquistas, ainda reafirmada em outubro do ano passado, é que Luís Filipe Vieira seja presidente do Benfica. Aquilo que me deixa muito apreensivo e que eu acho que mais tarde, mais cedo, mas de preferência mais cedo, vai exigir uma enorme reflexão, é que numa audição parlamentar, acho que é assim que se chama, em que estava em causa a vida pessoal e empresarial do Sr. Luís Filipe Vieira, eu ouvi demasiadas vezes o nome do Benfica. E isso é uma coisa que eu acho que não se pode nem deve tolerar nem confundir. Às vezes as massas e o topo da pirâmide podem estar de acordo, não é? De que massas é que estamos a falar? Das massas pensei que estavas a falar de outras massas, mas não. E já vão querer ouvir a maçada daqui a pouco. Isto hoje, do ponto de vista ideológico, está a correr bem. E semântico? Não, muito sinceramente... É um momento complicado, julgo eu, para muitos benfiquistas, porque a ocasião era bastante má. Ainda nos faltava o jogo com o Sporting, ainda nos falta a final da Taça de Portugal. Eu acho que o terceiro lugar já estava mais ou menos destinado. E deixa-me já agora de caminho dizer que, como benfiquista e como democrata, acho que todas as manifestações são legítimas, mas fazer uma manifestação contra Luís Filipe Vieira, e isto sem contradição do que eu disse anteriormente, fazer uma manifestação horas antes de um jogo com o Sporting é desatar aos tiros nos pés. Manifestações no dia de um jogo com o Sporting fazem-se a favor da equipa, não se fazem contra o presidente, ou seja contra quem for. Podem fazê-las todas, mas não naquele dia. Relativamente não foi só um momento. Eu acho que houve alguns momentos da audição parlamentar de Luís Filipe Vieira que me pareceram embaraçosos, e não embaraçosos necessariamente nem para o próprio nem para os deputados. Eu acho que volto a dizer, o envolvimento do nome do Sport Lisboa e Benfica naquilo, a mim foi uma coisa que me fez muita confusão. E gostava, de preferência com a iniciativa do próprio Presidente e da atual direção, que se calhar, eu julgo que ouvi há uns tempos o Luís Filipe Vieira falar de uns estados gerais do futebol, exatamente para pôr fim a uma série de práticas mais ou menos condenáveis ou pelo menos prejudiciais. Eu sugiro que se convoquem
independentemente da legitimidade de Luís Filipe Vieira, isso não vou por aí, mas que se convoquem os Estados Gerais do Benfica, porque acho que aquilo que se vai passando neste momento é grave e se calhar exige até aos benfiquistas que gostam mais de ficar em casa, como é o meu caso, que se pronunciem e que façam alguma coisa. Estados Gerais, pensar o Benfica que futuro, não é? Sim. Marta, surpreendeu-te ouvir da boca do próprio Presidente Luís Filipe Vieira na Assembleia da República e daquela forma solene que a banca foi decisiva para que ele fosse Presidente do Benfica? Surpreendeu-me isso e surpreenderam-me mais coisas. De facto, acho que é toda ela uma situação lamentável. Acho que, atenção, eu tenho defendido o papel da política no desporto. Nas políticas do desporto, há bocadinho não se referiu, mas, por exemplo, o Sporting utilizou uma questão política, entrou em campo com as camisolas de Cabo Delgado para nós estarmos atentos a uma questão que não é desportiva, é política. Agora, há outras questões... Direitos humanos, sim, mas de facto... Desta vez não era o Guaraná. O desporto e a política estão ligados, mas desta forma não. E acho que puxar... Eu sou portista, mas de facto também senti algo de vergonha alheia, porque puxar o nome do Benfica continuadamente para isto, acho que é lamentável. Não sei se será verdade, se o pedido da banca é genuíno de ter sido a banca que pediu a Luís Filipe Vieira para ir salvar o Benfica, é mais uma vez aquilo que eu tenho dito... Ele falou várias vezes no nome de Ricardo Salgado. Sim, mas mais uma vez aquilo que eu tenho tentado explicar daquela proteção reiterada que existe sempre a mesma marca neste país, mas de facto acho que... Que é o Benfica. Acho que sai prejudicado o Benfica, que não tinha que ser chamado para esta telenovela. Um grande amigo meu dizia-me ontem que se tu deves 1.000 euros a um banco, tens um problema. Se deves 1 milhão, o banco é que tem um problema. Exatamente. E a verdade é esta. Se forem 500... Estão todos os portugueses metidos nesta embrulhada. Benfiquistas, não benfiquistas, acho que são coisas extremamente lamentáveis e é lamentável que o nome da instituição seja chamado para estas conversas. Blessing, faz-te confusão estas misturas entre política e futebol, estas relações que tantas vezes se cruzam? O que me faz confusão não são tantas misturas, mas sim a forma como elas aparecem. Estava a falar de política não no sentido de política partidária, estava a falar de política no sentido de poder, até porque percebemos que no país, neste século, o grande poder esteve no poder financeiro. Sim, era exatamente isso que eu tinha entendido, e dizia que o que me faz confusão é a forma como as coisas vão aparecendo, porque são sempre escondidas e encapuçadas, portanto não me parece que um banco ou alguém de poder ter força num determinado clube, obviamente no nome, os clubes e o futebol são geridos por entidades privadas, não me parece que seja problemático, desde que as coisas estejam devidamente colocadas no sítio, no papel, para que toda a gente possa ver e possa perceber o que se passa dentro destas instituições. O que me faz confusão é a forma como depois se vão desembrulhando as coisas e vão aparecendo nomes a saltar de um momento para o outro, e isso sim me causa algumas inquietações. E vale a pena sublinhar, depois do Blessing Lemoeno, agora Nuno Gonçalves, que neste caso fala-se em várias instituições financeiras. Não há propriamente aqui um banco bom nem um banco mau, são todos. Sim. Eu acho que o efeito que isto pode, acho que já tem, na minha opinião, eu vi aquela animada tarde, e primeiro tenho que dar os parabéns à Comissão de Inquérito pelo trabalho notável que fazem e também pela paciência que muitas vezes têm que ter para aturar, entre aspas, as faltas de memória, mando-me e-mail, depois eu respondo isso como deve ser, quer dizer, são tudo coisas que... Até nos conhecimentos futebolísticos, porque houve um deputado que perguntou como é que depois de um investimento de 100 milhões a Benfica ia ficar... Queres que diga sinceramente, não gostei muito disso, achei que mostrar aliados iguais não fazia sentido. Agora, que há um efeito colateral para o Benfica, aos sócios e aos adeptos, obviamente que há. Há aqui uma coisa que eu gostava de
de esclarecer não, de dar a minha opinião, que é, se os efeitos e os resultados desportivos positivos ajudam a tapar um bocadinho o sol com a peneira, os próprios resultados financeiros da SAD benfiquista, o facto de ter resultado e ter também tirado o Benfica SAD de uma série de contas negativas que tinham no passado, e há realmente um clube que respira saúde financeira neste momento, ajuda um bocadinho a camuflar aquilo que poderia ter sido mal feito pelo Presidente. Agora, isto hoje em dia não acontece, ou seja, os resultados desportivos desta época não existiram, os financeiros também não, e não me estranharia nada que, se o Benfica tombasse na próxima semana frente ao Sporting Clube Braga na final da Taça de Portugal, não houvesse uma catacumba diretiva no Sport Lisboa e Benfica. Aquilo que o João disse das pessoas começarem a pensar melhor o Benfica, eu acho que o Benfica, as pessoas já sabem todas o que é o Benfica neste momento, e acho que se houver uma crise à séria de resultados, se calhar Luís Filipe Vieira tem mesmo que resignar à presidência do Benfica. Eu, não retirando uma palavra àquilo que disse antes, só gostava de salientar aqui uma coisa, é que o Luís Filipe Vieira e o Benfica estão, enfim, na berlinda, se quiseres, neste momento. Tu recordar-te-ás, provavelmente até melhor que eu, que passou por aqui um sportinguista ilustre chamado Rui Oliveira Costa, que merece um abraço nesta semana em que o Sporting foi campeão. Um abraço ao Rui Oliveira Costa. Foi uma coisa que ele nunca conseguiu durante o trio de ataque, grande sportinguista. Mas pronto. Mas eu lembro-me do Rui Oliveira Costa, em conversas informais entre nós, e não estou a cometer nenhuma inconfidência, dizer abertamente, pois não, o Benfica depende da ligação ao Banco A, o Sporting da ligação ao Banco B e o Futebol Clube do Porto da ligação ao Banco C. Ou seja, se fosse só mistura, era saudável, mas esta promiscuidade entre as grandes instituições desportivas e a banca, no pior que ela tem, não é um exclusivo do Benfica nem do Luís Filipe Vieira. Gostava só de deixar esse sublinhado. Vamos avançar neste programa. Já lhe disse, daqui a pouco vamos recordar os 20 anos do Boa Vista campeão nacional. Antes disso, a tarde, que valeu ao Sporting o bicampeonato europeu de hóquei patins. A equipa... O Sporting conquistou a Liga Europeia de Hóquei em Patins pela segunda vez consecutiva e pela terceira vez na história do clube, num jogo que só ficou decidido no prolongamento e com um final muito emocionante. É um orgulho muito grande representar este clube. As mensagens que nos chegaram, desde o futsal, ao basquete, ao vôlei, ao futebol de praia, ao futebol, somos uma família. Não consigo falar mais. O jogo da final contou nas bancadas com a presença dos presidentes Frederico Varandas e Pinto da Costa. Marcou primeiro o Futebol Clube do Porto num potente remate de Reinaldo Garcia. Num livre direto convertido por Gonçalo Alves, os Dragões fizeram o 2-0. Reagiu o Sporting e Platero encurtou distância no marcador. O intervalo chegou com os azuis e brancos em vantagem por 2-1. Já na segunda parte, Tony Pérez confirmou o empate a 2 golos, com que o jogo chegou ao fim do tempo regulamentar. Na primeira parte do prolongamento, esteve melhor o Sporting, que marcou por 2 vezes, primeiro por Tony Pérez e depois num livre direto de Romero, 4-2 para os Leões. O Porto reduziu já na segunda parte do prolongamento, num penalti marcado pelo especialista Gonçalo Alves, mas insuficiente para evitar a derrota. Os Dragões terminaram o jogo sem treinador, expulso Guilherme Cabestany, assim como Reinaldo Garcia. O Sporting venceu por 4-3, esta foi a terceira vez na história que os Leões conquistaram o troféu, a segunda consecutiva depois da vitória em 2019. Cumpre-se na próxima terça-feira 20 anos do primeiro título de campeão nacional do Boa Vista. Foi a 18 de maio de 2001 que o Boa Vista foi Boa Vistão. Eu gostaria de agradecer a Deus. Estou com o coração com uma alegria enorme. Foi um dia maior que Deus Nosso Senhor me deu. Aquele grupo era um grupo incrível, foi sempre valorizado por toda a gente no Boa Vista. Vim aqui para a festa
naquela noite, o título de campeão iluminou o estádio. Estou muito feliz por ser campeão nacional. Mostramos que fomos a melhor equipa e a equipa com mais ambição. A memória que tenho, olha, é o final do jogo, né? O apito final. Tive uma sensação de felicidade interior muito grande. O que significa para si viver este momento da carreira? Significa muito, é o momento mais alto da minha carreira. Lembro perfeitamente do término do jogo, a festa que fizemos. Foi um jogo muito especial, o estádio estava completamente lotado. Memória. Para fazer checkmate, houve um longo caminho percorrido. O Boa Vista foi crescendo no meio dos grandes. Quase toda a gente achava que não seria possível, que eles vão falhar, porque não havia nenhuma experiência de viver esses momentos em nenhum de nós. Sanches tinha vindo do Benfica, já tinha vivido alguns momentos dessa dita chamada pressão. Eu acho que a gente não percebeu bem, na altura acho que a gente não percebeu bem o que é que estávamos a viver. Passado 20 anos nós ainda não acreditamos que fizemos esse marco histórico na carreira ou na história do Boa Vista. Foi após um empate frente ao Marítimo que a Pantera de Jaime Pacheco mostrou as garras. Falou o Presidente. Fui à sala de imprensa e anunciei publicamente, vocês com certeza que têm esse registro. Eu hoje vou assumir uma coisa, somos candidatos ao título. No balneário do xadrez do Bessa, a decoração não era só e apenas feita de armários. Nas paredes estavam coladas grandes doses de motivação extra. Tínhamos sempre algumas declarações, tanto de colegas de outras equipas, como mesmo dirigentes ou artigos de opinião que diziam que o Boa Vista não ia conseguir, que não tinha estofo para. Já passaram 20 anos, mas tenho bem vivas essas memórias de uma época de desgaste, mas uma época de grande emoção para nós. E acho que isso é o que me apraz dizer. Um jogador tem que acreditar que é possível. E vai ser esse pensamento que vai estar na minha cabeça sempre. O Jaime foi realmente determinante porque conseguiu-nos potenciar ao máximo. Trabalhar no duro era assim com Jaime Pacheco, tinha sido assim com Manuel José. O ginásio era no Parque da Cidade e sempre às quartas-feiras. Mal víamos a carrinha, a burrinha, nós chamámos-lhe a burrinha, que era a carrinha antiga, que era da formação, que nós com 9, 10, 11 anos, nós éramos transportados para jogar nos infantis ou nos iniciados, virada para a rampa, ainda estavam a fazer as obras, e essas quartas-feiras de manhã e tarde eram fortes, eram aquelas sprints que nós fazíamos, às vezes o Porto estava lá a treinar, a fazer recuperações, e nós íamos a correr e eles diziam assim, lá vai os cavalinhos, lá vai os cavalos. Para já sinto-me muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Uma vitória frente ao Desportivo das Aves garantia a eternidade. Jogo em casa, bancadas cheias de fé. E é o terceiro gol do Boa Vista neste momento. Agora sim é a completa explosão de alegria aqui no estádio do Bessa. Não fui eu sozinho, nem foi o Jaime sozinho, fomos provavelmente os protagonistas, enfim, mais que estavam no topo da hierarquia, mas depois todo este grupo de jogadores, todos os médicos, as pessoas que colaboravam nas várias áreas. 3-0, final do jogo, início da festa. Agora quem manda é o Presidente. Eu nem fumo. Alguém me ofereceu aquele charuto, porque nem sei se não terá sido meu pai. Nós merecemos, se calhar, ver champanhe durante todo o ano, por aquilo que nós fomos muito unidos, somos uma equipa, fomos solidários, fomos trabalhadores. Era uma equipa que lutava, que éramos muito competitivos e, naturalmente, saiu aquilo que nós queríamos. O relevado transformou-se no céu para os adeptos de Boa Vista. A maior parte dos jogadores já recolheram os balneários, mas ainda está aqui Pedro e Manuel. Vamos ouvir. Fomos os justos vencedores deste campeonato.
espero que para o ano se repita. O mal terminou de pequenos festejos que eu tive no campo e depois fui para a sala de antidoping. Portanto, tanto é que o cortejo para ir dar a volta do autocarro teve que se atrasar um pouco e nós já apanhamos o autocarro em movimento. O meu coração está um coração completamente aberto. Virei-me para o céu e disse: oh meu Deus, grandes presidentes, grandes diretores, grandes sócios, com as lágrimas a correr-me pelos olhos abaixo, vocês mereciam isto, ver o Boa Vista ser campeão. 3 dias não fui à cama, houve festa na Avenida da Boa Vista, também fomos à Câmara. A Avenida da Boa Vista foi, naquele dia, a Avenida do Boa Vista. João Loureiro vai à frente no andar de cima, qual timoneiro, dedos em V, braço bem erguido, vai fazendo o sinal de vitória da equipa do Boa Vista. Alguém, não sei como, lá fez chegar lá um autocarro, aquele autocarro, de que eu não tinha conhecimento, e pronto, ok, vamos dar uma volta à cidade. Foram momentos difíceis, momentos de muito trabalho, de muita entrega, de muito sacrifício. Foi uma semana sem dormir, do estádio à discoteca. Hoje vou-me divertir, amanhã também. Terça-feira voltamos ao trabalho, temos que dar uma boa imagem no último jogo. Da discoteca à Câmara Municipal. O que mais pode um treinador desejar? Nossa associativa que nos apoiou incondicionalmente e sempre. Vocês começaram a fazer-nos acreditar que podíamos ser campeões e fomos. Inesquecível e marcante para a minha carreira e para a minha vida. Para ser campeão é preciso ter a audácia e a coragem de se dizer que se quer ficar à frente de todo. De maio de 2001, a história também se escreve com o coração. Hoje é o Martelinho, amanhã é o Sanches, depois é o Jorge Couto, depois é o Duda, depois é o Wellington, depois é o Silva, depois é o Rogério, pá, que me perdoem algum, depois é o Gouveia, ou que me perdoem aqueles que eu de momento assim não frisei, mas estão todos aqui no coração porque conseguimos algo top. Emoções fortes neste olhar pelo retrovisor da memória, uma excelente reportagem do jornalista João Pedro Silva com a imagem de José Pinto Dias e com a edição do Marcelo Sá Carvalho. Blessing, fazem falta boavistas ao futebol português? Sem dúvida, eu concordo, aliás, novamente com a Marta, estou a concordar muito com ela hoje, quando diz que é bom para o desporto que os títulos não fiquem monopolizados sempre entre as mesmas instituições, e isso traz algo de esperança que aumenta a competitividade, e o aumento da competitividade é bom para todos. Portanto, eu acho que fazem falta boavistas, belenenses. Creio que foi campeão nacional também. Faz falta que o Sporting seja campeão mais vezes também, portanto, ir intercalando com aquelas equipas, Benfica e Futebol Clube do Porto, que têm mais títulos. Estavas a pedir a palavra, João, sobre... Não, estava só para dizer que, de facto, o programa de hoje não contribui para que eu me sinta um rapaz novo, porque há bocadinho citei aquele encontro de Humberto Coelho com Manuel Fernandes. E depois pensar que isto já foi há 20 anos, e eu lembro-me tão bem e de uma maneira tão viva do que foi a conquista do título pelo Boa Vista, que é um bocadinho arrepiante pensar que já passaram 20 anos. Por outro lado, devo confessar que durante parte desta peça estava a olhar para o ar de alívio do Nuno, porque o Nuno, se não fosse campeão este ano, para o ano a RTP faria uma peça sobre os 20 anos em que o Sporting não foi campeão, mas pronto, assim já se safou dessa. Boa. É só isso. Mas o João não está assim tão velho, porque eu sinto a mesma coisa. Eu na altura andava na escola, Marta, deste coisa. Eu era atleta de Boa Vista, portanto eu Pior? Em 2001.
Em 2001 eu era atleta do Boa Vista, eu vestia, estava a ver as camisolas 12, era o nosso equipamento. Eu ia no autocarro e a Dona Fernanda, quando me apanhava, apertava-me as bochechas. Eu convivi com estas pessoas, com Manelo Lasco, o Sr. Ribeiro, o Barto Sr. Ribeiro, era o nosso poiso. Mas nunca foste vituperada pela Dona Fernanda? Não. Ouviste um outro impropério? Não, porque ela se defendia aos seus. A família era sagrada. A família sagrada. Portanto, eu vivi isto como sendo parte da família e ao mesmo tempo que é engraçado e bom rever isto, é muito triste, sinto alguma tristeza por causa daquilo que estava a dizer o Blessing, que é um bocadinho aquilo que eu defendo, que o facto do Boa Vista ser campeão seja motivo de uma peça passado 20 anos. Portanto, mas é justo também dizer aqui uma coisa, o Boa Vista não foi só campeão em 2001, o Boa Vista chegou a estar na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Boa Vista esteve na meia final da Taça UEFA em 2002-2003, que é ganha pelo Porto, e por isso a meia final do Boa Vista não tem importância nenhuma, porque nessa ano há uma equipa portuguesa que ganha a Taça UEFA. Aquele Boa Vista dos anos que precederam o título e mais 2-3 anos foi um grande Boa Vista. Foi um grande Boa Vista, insinuou-se sempre e teve sempre a pretensão de acabar com esta coisa dos três, dos grandes. Lembro-me perfeitamente desse momento e acho que era muito mais. É óbvio que como portista quero que ganhe sempre o meu clube, mas era muito mais engraçado para o desporto em geral que houvessem Boa Vistas assim e que o Boa Vista se consiga reerguer, porque também... Deixa-me só fazer uma perguntinha à Marta. Se foi desportista de um clube tão grande como o Boa Vista, porquê é que depois aparece como adepta de outro clube da mesma cidade? Eu tenho não há incompatibilidades aí? Eu tenho aqui... Não. E curiosamente, que dentro da grande casa que é o Boa Vista, nunca ninguém me condenou por isso. A questão... Eu tenho uma já António teoria... Oliveira, deixa-me interromper, tinha sido decisivo para o título do Sporting em 82. Os portistas são beneméritos, não é? Eu tenho uma teoria, João. Eu acho que nós devemos defender as nossas raízes. E o Boa Vista é um clube da minha cidade. E eu sou do Futebol Clube do Porto, mas tenho o Boa Vista, tenho o Salgueiros, há aqui outras equipas nesta cidade que têm que ser defendidas. E nessa altura... Eu gosto muito do Ramaldense, quando nasceu o Humberto Coelho. Grande equipa de hockey em campo. Eu sei. Campeã crónica de hockey em campo. Não. Vamos para o fundo e começamos por ti, porque queres falar de título também. Sim, eu queria falar do meu topo, que é o Sporting campeão. E eu queria fazer aqui um meia-culpa, que já estou há algum tempo a fazer, e acho que esta é a semana certa para fazer isso. Eu, no dia 8 de março de 2020... Um ato de contrição pode ser um momento ideológico. Eu já sei para quem essa é endereçada. No dia 8 de março de 2020, a quando da contratação de Ruben Amorim, eu puxei para trás, fui ver a RTP Play e eu disse aqui coisas que tenho que agora voltar um bocadinho atrás e tomar um acto nobre de assumir o erro e assumir que errei. Eu disse inclusive que tinha sido uma semana histórica pela pior negociação de sempre. Eu disse que pela primeira vez Frederico Varandas tinha unificado o clube todos contra esta contratação. Disse que era um acto de fé e que tolerava os actos de fé numa associação de estudantes, mas não num clube como o Sporting. E um ano mais tarde estou aqui para dizer que errei e para agradecer ao Ruben Amorim, à administração do Sporting, por ter feito esta decisão corajosa, correta e sobretudo vitoriosa. Portanto, este acto de nobreza eu tinha que o ter, porque acho que fui muito injusto na altura, aliás, porque estava a sentir aquilo que todos os sportingistas na altura estavam a sentir. O meu fundo foi isso mesmo, as tradições mudam-se e a honra ganha-se. Eu pus na fotografia um senhor que esta semana disse que a única guarda de honra que se deveria fazer era ao presidente Luís Filipe Vieira, por ter sido um grande presidente, um dia depois de ter acontecido aquilo que aconteceu na Comissão de Inquérito no Parlamento de Portugal. João Goberno, na genuflexão também pode ser um momento ideológico, vamos a isso. Hoje não me sofre. Eu pus no meu topo, aliás, sem pressão, com honra, e estão ali os jogadores do Benfica e do Sporting. Já dei os parabéns publicamente aos sportinguistas, já mandei mensagens logo na altura aos meus amigos do Sporting, dizendo: agora que já és campeão podes ir perder à Luz. Se tivesse jogado no Euromilhões esta semana tinha-me safo. Volto a dizer, já disse atrás, não vale a pena repetir, gostei muito do jogo de ontem e acho que valeu a pena e foi muito divertido e entretido. No fundo estão três figuras, chamei-lhe e pensar um bocadinho, não, está ali Varandas Fernandes, vice-presidente do meu clube. Independentemente de haver guarda de honra ou não, esta era a semana em que ele não podia ter dito
que a guarda de honra devia ser feita a Luís Filipe Vieira, porque houve muita gente que viu a sessão na Assembleia da República. Manuel Machado, numa declaração que meteu pregos, macacos e calosidades anais, também me parece, eu que saudei o regresso dele ao ativo, acho lamentável. E depois está ali Nuno Santos, que foi visto, ou pelo menos fotografado, espero que não seja montagem, a festejar com cascola, a dizer graças a Deus não sou lampião. Por acaso já foi, e por acaso foi lá que nasceu. Não nasceu, já tinha estado até na formação Marta, do Porto. 30 segundos para topo e fundo. Peço desculpa. Aproveitar o topo honra feito ao Sporting para enaltecer mais alguns portugueses extraordinários, neste caso Fernando Pimenta, um dos nossos portas-estandartes. E que vai brilhar em Tóquio. Trazem 3 medalhas, junto com Teresa Portela e Joana Vasconcelos, 6 cotas olímpicas para Tóquio, 2 para a canoagem portuguesa a representar-nos muito, muito bem. No fundo, a festa tinha que ser feita. Acho que não tinha que ser feita desta forma, o planeamento e a divisão falhou, a festa do Sporting, no meu fundo. Em 2021, 19 anos depois, o mundo sabe que o Sporting é de novo campeão. Boa noite, saúde e obrigado.